Oitavo ano, bom dia. Olha só, na aula passada vocês viram um vídeo que através desse vídeo mostrou vocês realizaram um laboratório mostrando para vocês as propriedades dos quadriláteros. Começamos aqui, nós temos as figuras, losango, paralelogramo e assim por diante, e temos cada letrinha que corresponde a essas figuras. Aqui ele pede para a gente colocar quais as figuras que tem os lados congruentes. A gente vai colocar a letrinha correspondente, ou seja, que tem todos os lados iguais. É o losango e apenas o quadrado. Depois, ele quer dois pares opostos paralelos. Então, nós temos aqui, esses são dois pares opostos e são paralelos, né? E assim por diante. E aí, a gente vai preenchendo isso aí de acordo com as orientações. A gente vai analisando as figuras e colocando as iniciais. Os lados opostos não paralelos congruentes. Então, nós temos apenas o trapézio isósceles. Esse e esse são opostos, mas eles não são iguais. Não é isso? Então, é o que ele mostra pra gente. E através desse laboratório, que ele deu pra gente as figuras e foi orientando o que era pra gente fazer, nós fomos chegando nas propriedades de congruência, descobrindo. Aqui, o próprio laboratório fala, descobrindo as propriedades dos quadriláteros por congruência de triângulos. Então, no primeiro pede pra gente traçar uma diagonal aqui, nesse paralelogramo AC. Aqui, ele vai desmembrar em dois triângulos, e desses dois triângulos, através do caso de congruência, a gente chega que eles são congruentes pelo caso lado-lado. Nessa letra C, ele pede para a gente traçar uma diagonal aqui. Então, nós vamos ter dois triângulos. Desmembrando esses dois triângulos, nós chegamos também que eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. E aí, a gente faz isso para várias figuras. Aqui, nós vamos traçar uma diagonal para cá e outra aqui. E aí, através do ponto médio aqui, nós vamos ver os lados que vão ser congruentes. Se esse tamanho é igual a esse é igual a esse, então esse é congruente desse, e o lado BC é congruente ao lado AD. E aí, analisando esses triângulos que nós temos aqui, nós chegamos que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, tá? E aí, nós vimos que BM e DN, eles são iguais, ou seja, eles são congruentes, e que o AM e CM também são congruentes. Depois, na parte 2, nós temos um retângulo. Com o retângulo, a gente também traçou essas diagonais, e aí a gente pega parte desse retângulo e a gente chega aqui esse lado, e esse lado eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, a gente chega quais são os lados que são congruentes. Na letra C, a gente faz da mesma forma, a gente traça as diagonais que ele pede e nós encontramos a intersecção. Essa intersecção, nós temos o ponto médio, e através desse ponto médio que nós temos aqui, nós vamos ver que ele vai ser congruente pelo caso lado, lado, lado. E assim a gente faz com todas as figuras. E aí ele quer mostrar pra gente isso daqui, olha. A primeira propriedade, cada diagonal divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes. Então, assim, se eu traçar uma diagonal aqui, eu vou dividir ela em duas figuras assim. Se eu traçar uma outra diagonal aqui, eu vou ter dois triângulos, uma aqui e outra aqui, e isso para qualquer tipo de paralelogramo. Então, eles vão ser congruentes por aqueles casos que nós vimos lá. Segunda propriedade, as diagonais do paralelogramo cortam-se no ponto médio. Então, se eu pegar uma diagonal aqui, outra aqui, esse ponto de encontro vai ser justamente o ponto médio desse paralelogramo, tá? Terceira propriedade, ele mostra pra gente que todo retângulo tem dois eixos de simetria.
Ou seja, quando eu traçar a minha diagonal e encontrar o meu ponto médio, esse lado da direita e esse lado da esquerda vai ser exatamente igual. Na quarta propriedade, todo retângulo possui diagonais congruentes. Então, todo retângulo, essa diagonal e essa diagonal, elas vão ser exatamente iguais, tá? A tia tá meio acelerada porque a memória do celular já tá enchendo. Quinta propriedade, toda diagonal do losango é um eixo de simetria. A mesma coisa para o retângulo. Então, traçando uma diagonal aqui, outra diagonal aqui, eu vou ter o meu ponto médio. Nesse ponto médio, eu vou ter o meu eixo de simetria. Sexta propriedade, as diagonais do losango são perpendiculares, ou seja, todas as diagonais desse losango vai formar um ângulo de 90 graus. E a sétima propriedade fala pra gente que as diagonais do losango são bissetrizes dos ângulos internos. Então, quando eu traço as minhas diagonais aqui, vou estar dividindo o meu ângulo ao meio, tá bom? Então, isso para todo losango. Quando eu traço diagonal, eu estou dividindo o meu ângulo ao meio, tá bom? Então, essas daí são as propriedades dos quadriláteros que tornam-se eles congruentes.